Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 1, vídeo aula número 4, parte 2, referente ao item densidade relativa, densidade aparente, massa específica, densidade específica, ângulo de repouso e graduação alcoólica em grau GL, Gay-Lussac, e graus INPM. Tá? Com foco agora na parte 2 em massa específica e ângulo de repouso e graduação alcoólica. Ok? Então, continuando, massa específica é a relação entre a massa de um produto sólido ou grânulos e o volume de água deslocado por essa massa. Então, a massa específica, o primeiro item de massa específica pode ser qual? Por deslocamento. Então, eu tenho lá para um grânulo ou uma massa, né, de um minério, tá, no sólido, e por deslocamento dessa água, quando eu introduzo ela na massa, no volume inicial de água, ela é deslocada e aí eu vou para o volume final e determino através desse deslocamento da água que esse minério, essa pedra, essa amostra, né, sólida proporciona nesse deslocamento, eu determino a minha massa específica. Tá? O deslocamento medido em quê? Em um recipiente graduado calibrado, ou seja, para nós utilizamos uma proveta calibrada a uma determinada temperatura, então a temperatura de calibração, ou um piquenômetro para sólido. Então existe um piquenômetro, tá, chamado de Regnault, tá? O piquenômetro específico para a densidade para sólido, tá? Com correção da densidade da água a uma determinada temperatura. Mesma coisa, tem que estar a temperatura da água para realizar essa densidade no piquenômetro com temperatura conhecida. Ou ainda a leitura direta de um produto líquido ou gasoso, aí já pode ser um líquido ou gasoso, tá, ok? Em uma determinada temperatura, utilizando um densímetro de vidro. Então, a mesma coisa que por deslocamento. Então, utilizo um densímetro de vidro e por deslocamento, tá, do peso que vai estar na parte inferior desse densímetro, vai ter um deslocamento, ele vai fazer a leitura na escala direta do densímetro e aí eu obtenho já diretamente a minha massa específica. Tá? Okay? Massa específica X graus Celsius é uma determinada temperatura. As unidades que eu utilizo, quilogramas por metro cúbico ou gramas por ml. Okay? Aqui nós temos aqui o exemplo do piquenômetro de Regnault, tá? Que ele é específico para a densidade de sólido, também é por deslocamento da água a uma determinada temperatura, e a minha proveta que eu posso utilizar, tanto para utilizar os meus densímetros de vidro, tá? Como para massa específica por deslocamento para sólido, para minha amostra na forma sólida, através de minério. Tá? Então, calibração da proveta, mesmo procedimento da calibração que eu utilizei para densidade aparente ou densidade específica, mesmo procedimento. Tá? Volume da proveta, M2 menos M1, dividido pela densidade da água a determinada temperatura que eu quero realizar minha massa específica. M2, lembrando, é a massa da minha proveta com a água, ok? É uma determinada temperatura, menos M1, a massa da minha proveta vazia, lembrando que a água até o menisco, tá? Da minha proveta, dividido pela densidade da água a uma determinada temperatura, aquela que eu vou determinar na minha amostra. Tabela 1 novamente, lembrando que a densidade da água é tabelada, utilizo a tabela 1 para determinar a minha densidade da água a uma determinada temperatura. Tá? E aí vamos lá para o primeiro método para a massa específica. Tá? Ou seja, eu tenho minha proveta, tenho meu volume inicial, que eu vou colocar com a água, tá? A um volume inicial, vou colocar meu sólido, tá? Que pode ser um minério, tá? Ok? Com a massa dele conhecida, peso ele primeiramente. Assim que eu colocar essa massa dessa minha amostra sólida no volume inicial, vai ocorrer um deslocamento desta água que eu chamo de VF, que é o volume final. Ok? Então, o volume deslocado é o volume final menos o volume inicial. Ok? Então, tenho aqui que a massa específica, né, o ME, a uma determinada temperatura, o que é? É a massa da minha amostra dividido por ΔV.
O que é ΔV? É a variação de volume. É o volume final menos o volume inicial, ok? A uma determinada temperatura que eu quero obter na minha massa específica da minha amostra. Tá? Então, temos aqui o meu primeiro exemplo. 82,346 gramas de um determinado produto sólido foi colocado em uma proveta de 500 ml. Então, tenho lá minha proveta de 500 ml, a massa, pesei a massa do meu produto sólido, que deu 82,346 gramas, tá? Que continha, já nessa proveta de 500, eu tinha 235 ml de água, meu volume inicial. Logo após, observou-se um volume de 331 ml, ou seja, assim que eu coloquei essa massa desse produto, o volume que antes estava 235 ml, ele deslocou até 331 ml. Quer saber a massa específica do produto em quilogramas por metro cúbico, a 25. Se está pedindo a 25, então minha calibração da minha proveta tem que ser a 25. Então, fiz quantas vezes aqui a minha calibração da proveta de 500 ml? 3 vezes. Então, primeira calibração, massa da proveta vazia, 205,113. Massa da proveta com água, a 25 graus Celsius, 703,134. Densidade da água, 25, que é na tabela 1, 0,997043. E eu obtive o volume de 499,4980. Esse foi o meu primeiro volume da calibração. Vou repetir isso mais 2 vezes. Ok? Temos aqui o exemplo de como eu obtive meu volume da primeira calibração. M2 menos M1 dividido pela densidade da água a 25. 703,134 menos M1, 205,113, dividido pela densidade da água a 25 graus, que é 0,997043, eu vou ter meu primeiro volume da calibração de 499,4980 ml. Né? Continuando aí minha segunda e terceira via da calibração, massa da proveta vazia, 205,337 gramas, ela com água, 702,987, densidade da água a 25, 0,997043. Meu segundo volume, obtive 499,1259. Vou para a terceira via, pesei ela vazia novamente, 205,204. Ok? Ela com água, 703,311. E aí, densidade da água a 25, novamente, 0,997043. Eu obtive meu terceiro volume de 499,5843. Lembrando que é M2 menos M1 dividido pela densidade da água. E aí meu volume médio, que é a soma das três vias dividido por 3, eu tive um volume médio de 499,4027. Ok? Vou fazer a correção. Por que tem que fazer a correção? Tem que fazer a correção do quê? Do meu volume, do ΔV. Porque antes ele estava com que volume? Com que o volume inicial? 235 ml. Tá? E quando eu coloquei minha amostra foi para 331 ml. A variação desse volume deu 96 ml. Só que seria 96 se na minha calibração da proveta de 500 ml desse exatamente 500 ml. Mas não deu 500 ml, deu 499,4027. Então, tem que fazer uma correção do volume. Vou fazer uma regrinha de 3 para corrigir. 500 ml está para 499,4027. 96 ml, que é meu ΔV, a variação do volume final com o volume inicial, eu vou obter X. Esse volume corrigido deu quanto? 95,8853 ml. Só que como eu tenho que transformar para metro cúbico, ok? Que é quilogramas por metro cúbico que está pedindo, tá? Então, transformando ml para metro cúbico, eu multiplico ele por vezes 10 a menos 6, que é 1 milhão, tá? Ok? Então, vai dar 95,8853 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Já fiz a minha correção para metro cúbico, ok? Então, agora eu tenho condição de calcular a minha massa específica a 25 graus. Que vai ser a massa da minha amostra, do meu minério, do meu sólido, que vai ser o quê? Só que tem que estar em quilo, ele está em gramas, ok? Então, eu vou ter lá 82,346 gramas, para quilos eu multiplico por 10 a menos 3, né? Eu multiplico por 1000, ok? Divido por 1000, na realidade,
E aí eu vou multiplicar aqui, dividir por 95,8853 vezes 10 a menos 6, que foi a transformação de ml para metro cúbico, ok? Ou eu divido por 1 milhão, tá? Enquanto aqui eu divido por 1000, tá? Ou eu multiplico por 10 a menos 3, tem duas opções. Aqui no caso, eu pego 95,8853, divido por 1 milhão, ou eu multiplico por 10 a menos 6. Que eu vou ter lá em cima quilos e aqui na parte do denominador vou ter metro cúbico. Então, dividindo os dois valores, ok? Já em quilos em metro cúbico, eu vou ter o resultado da minha massa específica a 25 graus de 858,80 kg por metro cúbico, ok? Resultado da minha massa específica. Isso fazendo com o deslocamento do meu sólido na minha proveta, tá? E aqui é utilizando o meu piquenômetro de Regnault, tá? Peso a minha massa, né, da minha amostra separadamente, tá? Encho minha base, meu corpo do piquenômetro, ok? Com água a uma determinada temperatura, ok? Que lá do procedimento vai estar solicitando, ok? Coloco o que? Minha tampa esmerilhada, ok? Tampa esmerilhada do meu piquenômetro, ok? E faço o quê? Quando eu coloco essa tampa, essa água vai ser deslocada. Na parte da tampa esmerilhada tem um menisco. E aí, caso eu não tenha, passou desse menisco, eu vou lá com a pipeta de Pasteur e retiro o excesso de água até o meu menisco. Caso falte, eu completo com água na mesma temperatura, tá? Com minha pipeta de Pasteur até o meu menisco, ok? E aí eu vou ter meu piquenômetro zeradinho lá com a água até o meu menisco. E vou fazer o quê? Vou fazer a pesagem. Tá? Tenho minha primeira pesagem aqui, ok? Então, tenho minha massa da minha amostra já pesada, inicialmente separada, a massa do piquenômetro já zerado a uma determinada temperatura da água, já com o meu menisco zerado, tá? E aí, o que vai acontecer? Vou colocar o que agora? Destampo, tiro a tampa, né, esmerilhada, e pego e adiciono essa amostra que já tinha pesado lá dentro do piquenômetro com água. Vai ter um deslocamento dessa água, ok? Coloco a tampa novamente, ok? Tampa novamente, tá? E aí o que vai acontecer? Caso a água ultrapasse o meu menisco, volto com a pipeta de Pasteur e retiro o excesso de água até o meu menisco. Caso falte, reponho a água na temperatura específica da minha análise com a minha pipeta de Pasteur e deixo ele lá zerado, lá avolumado no meu menisco, ok? E aí já com a amostra dentro e peso novamente, tenho minha terceira pesagem. A primeira é a amostra, a segunda é ele com água avolumado e a terceira é ele com amostra e água avolumado, ok? Esse é utilizando o meu piquenômetro de Regnault. E aí, qual é o cálculo para fazer essa massa específica utilizando o piquenômetro de Regnault? A massa específica é M1, que é a massa em gramas da amostra, dividido por M1 mais M2, M1 massa em gramas da amostra, M2 massa em gramas do piquenômetro com água, que foi a segunda pesagem, e a terceira pesagem é menos M3, que é M3 é a massa em gramas do piquenômetro com água e amostra, lembrando que sempre ele avolumado. Ok? E eu preciso fazer uma correção. Tá? Que correção é essa? Então, meu resultado final é o meu IME. Tá? Meço a temperatura da água, né, que eu fiz lá a minha análise, e faço no final a correção, multiplicando pela densidade da água, que está na tabela 1. Tá? Ok? A densidade da água na temperatura de referência. Se a temperatura da minha água tiver 20 graus, vou lá pegar a minha massa específica, que eu calculei agora aqui, e vou multiplicar pela densidade da água, no caso, um exemplo, a 20. Na tabela 1, a densidade da água a 20 é 0,998203. E aí eu vou multiplicar por valor da densidade da água a 20. No exemplo, se fosse a 20. E aí eu vou obter minha massa específica a 20 graus Celsius. Então, o resultado final é a segunda fórmula, é a corrigida, tá? Com a densidade da água na temperatura específica. Então, tem que medir a temperatura da água que está realizando a análise. Então, temos o exemplo aqui, 15,835 gramas, deu uma amostra de chumbo, então vou fazer a massa específica de chumbo, né? Foi colocado em um piquenômetro,
tá, de Regnault. Sabendo-se que a massa do piquenômetro com água é de 56,295 gramas, e de piquenômetro com água e amostra, que é a terceira pesagem, é de 70,194 gramas, qual a massa específica do chumbo em gramas por ml, ok? Dado a temperatura da água, então foi lá medido a temperatura da água e foi obtida a temperatura de 20 graus Celsius. Vou lá na tabela 1, veja a densidade da água 20, que é 0,998203, para no final fazer a correção e obter o resultado final. Então, primeiro tenho lá M1 dividido por M1 mais M2 menos M3. Tá? Então, vamos lá. Quem é o meu M1? É o 15,835, massa da minha amostra, que eu pesei, a primeira pesagem. Tá? De novo, divido por 15,835, que é o meu M1, massa da minha amostra, mais 56,295, que é a minha massa do piquenômetro mais a água, ok? Menos 70,194, que é o piquenômetro, a água e a amostra, que é a terceira pesagem, e aí, matematicamente, eu tenho um resultado de 8,1792 gramas por ml. Esse não é o resultado final ainda, porque eu tenho que fazer a correção com a densidade da água. Como eu medi a temperatura e foi 20 graus, então multiplico 8,1792 pela densidade da água 20. E agora eu tenho um resultado final da minha massa específica do chumbo, 8,1645 gramas por ml a 20 graus Celsius. Ok? Outra forma de fazer a massa específica, que é a terceira forma é através de densímetro, que pode ser através de densímetro de vidro, ok? Ou seja, para amostras líquidas, tá? E o densímetro para gás, né? Que é amostras gasosas, tá? Sistema fechado, onde eu tenho um manômetro para fazer o controle da pressão, ok? E internamente, no densímetro interno, aqui nesse instrumento, eu já tenho um termômetro, um densímetro com termômetro, porque eu preciso também da temperatura, ok? Então, aqui é a forma de fazer a leitura corretamente, né? O certo é ele flutuar na escala da minha amostra. A amostra tem que, a escala tem que estar flutuando e tem que estar compreendido no nível do líquido para poder conseguir fazer a leitura. Está errado ele estar o densímetro batendo no fundo da proveta, como ele flutuar totalmente e não pegar a escala. Então, tem que estar flutuando, ok? E que eu possa pegar a minha escala e fazer a leitura, ok? E lembrando que a leitura nunca é de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Tem um problema do erro de paralaxe. Então, tem que ser a leitura no nível dos olhos, tá? E aqui eu tenho um exemplo da escala. Então, eu tenho lá um pedaço da escala do meu densímetro. Em cima aqui eu tenho 0,735. Aqui embaixo eu tenho 0,740. O traço maior, tá, equivale a 1 na terceira casa. E a subdivisão dele, o traço menor, equivale a 5 na quarta casa. No caso de eu fazer uma leitura no traço maior, tá, eu completo com 0, porque o resultado é com 4 casas decimais. Então, observando aqui a leitura da minha amostra, ok? Eu obtive lá 0,735, fazendo a leitura dos traços maiores, o próximo 0,736, 0,737, 0,738, como ele está no próximo menor, tá? 0,738 eu acrescentaria um 0, mas como ele está lendo no traço menor abaixo, eu somo 5 na quarta casa. Ok? E aí o resultado da minha amostra, 0,738, com esse 5 adicionado. Então, é 0,7385 gramas por ml. Seria a leitura dessa amostra. Dando continuidade aqui à parte prática, né, demonstrativa, vamos agora à determinação de massa específica, utilizando o densímetro de vidro. Então, vamos utilizar uma amostra uma amostra líquida. Então, a primeira etapa é verter a amostra, né, numa proveta. Lembrando que nós fazemos uma proveta de 1000 ml. Então, verte a amostra. Ok? A amostra tem que ter aí no mínimo 900 ml, né, para não ter impacto aí
no resultado do densímetro, ok? Então, vertendo toda a amostra, então no mínimo, pode até passar dos 1000, não tem problema, mas não pode ter menos que 900 ml. Verteu toda a amostra. A próxima etapa agora é fazer o teste do densímetro, para a escolha do densímetro. Tá? Então, lembrando que ele não pode flutuar a escala, tá? E ele não pode ficar na parte inferior da proveta. Então, solta-se ele, né? Veja que esse densímetro aqui, né, foi soltou e ele boiou. Tá? Então, não dá para fazer a leitura da escala. Esse densímetro, então, está descartado. Então, esse teste do densímetro exatamente é para isso. Então, o próximo densímetro, vai ter que escolher um densímetro para que ele flutue, tá? e que faça a leitura da escala. Nesse caso aqui, ele conseguiu fazer, tá? Ele boiou, flutuou, porém ele pegou a escala. Então, esse é um densímetro que pode separar para poder fazer a leitura. Vamos lá para um outro exemplo. Tá? Ok? Então, esse densímetro ele pode ser utilizado. Próximo densímetro, tá? Veja que o primeiro boiou, esse daqui você está soltando, tá? Você está vendo, ó, soltando, ele está indo para o fundo, tá? Lá para o fundo da proveta. Porém, mesmo ele indo para o fundo, conseguiu fazer a leitura, pegou a escala. Então, esse também é um densímetro que pode ser utilizado para fazer a leitura, ok? Lembrando que ele não pode flutuar na escala, ok? Então, nós temos já 2, né? Densímetros que pode ser utilizado. Vamos para o terceiro densímetro, né? Soltando esse densímetro aqui, ele boiou, não está pegando a escala, então esse está descartado, ok? Então, lembrando que ele pode até ir para o fundo, só que se ele tocar no fundo, você também tem que descartar. Então, o próximo densímetro, né? Ok? É um densímetro, vamos observar aqui, é um densímetro que ele está indo, se você soltar, ele foi para o fundo da proveta. Então, ele está descartado. Então, nós só obtivemos 2 densímetros que ele flutuou, boiou, tá? E conseguiu atingir a escala. Então, próxima etapa, já que os 2 densímetros estão separados, pode usar qualquer um dos 2. Próxima etapa agora é deixar a amostra na temperatura abaixo da qual eu quero determinar a minha massa específica. Então, no caso aqui, o exemplo, eu quero determinar a massa específica a 20. Então, eu vou verter a amostra para o frasco novamente, ok? Vou verter para o frasco novamente, ok? Para que eu possa colocar essa amostra num banho com gelo, para que abaixe essa temperatura. Ok? Então, verto novamente, mantenho a proveta, né? Não vou precisar fazer a limpeza da proveta, porque depois eu vou voltar com essa amostra novamente. Então, verti toda a amostra no meu frasco, tá? E agora eu vou levar a minha amostra, né, ao banho com gelo, para que ele abaixe a temperatura, né, da temperatura requerida. Coloco lá um termômetro e vou observando, ok? Observando. Assim que ele chegar na minha temperatura, abaixo da temperatura requerida, no máximo aí uns 5 graus, ok? Então, chegou, eu quero a 20, então, ele chegando até no máximo 15 graus já é o suficiente. Chegou na temperatura abaixo da temperatura requerida, no caso até 15 graus, tá? Retiro a minha amostra, ok? Retiro a minha amostra do banho com gelo, ok? E vou agora voltar para a minha proveta, tá? Lembrando que agora ele está com a temperatura abaixo dos 20 graus, eu vou vertê-lo novamente. Próxima etapa agora é monitorar a temperatura, para que quando ele atingir a temperatura requerida da análise, no caso desse exemplo aqui é a 20 graus, quando ele atingir 20 graus, eu volto com aquele densímetro que eu escolhi, né, e vou fazer direto a leitura da minha massa específica. Então, próxima etapa agora é a colocação do termômetro, ok? Porque ele abaixou lá até 5 graus da temperatura requerida. Vou colocar meu termômetro no suporte, ok? Ele, claro, ele imerso na minha amostra, ok? E vou observar a temperatura. Tá? Assim que ele chegar, tá, na minha temperatura requerida, no caso aqui o exemplo é a 20 graus, chegou, observo, né? Chegou na temperatura requerida de 20 graus,
Próxima etapa é retirar o termômetro, ok? E próxima etapa é pegar aquele densímetro e fazer a leitura direta da minha escala. Então, chegou na temperatura requerida, ok? Tiro o termômetro, ok? E aí vou fazer a minha leitura. Já deixei separado o meu densímetro, ok? Então, pego aqui e vou fazer a minha leitura. Vou fazer um giro, tá, em sentido horário, ok? Do densímetro, tá? O giro com sentido horário do meu densímetro, ok? Para que o que ocorra, fazendo esse giro, soltando ele em sentido horário, ele vai parar exatamente no meio da minha proveta, tá? Para que ele não pare encostado nas paredes da proveta, e aí dê um falso resultado. Então, vou fazer o giro em sentido horário, ok? Do meu densímetro, ok? E com isso, ele vai parar exatamente no meio da minha amostra, que vai estar lá na proveta, e vejo lá o valor da escala, onde que ele parou, e aí vou fazer direto a leitura da minha amostra. Veja que ele parou lá no meio da minha proveta, e já consigo agora fazer a leitura na escala direta no caso aqui, um exemplo a 20 graus da minha amostra. Daqui eu finalizo, dessa forma finalizo a determinação da densidade da massa específica de um líquido a uma determinada temperatura. No caso aqui, um exemplo a 20 graus, usando densímetro de vidro. Então, dando continuidade à parte experimental, demonstrativa, vamos agora para a massa específica, porém, tem dois modos de fazer com um deslocamento de água, através do piquenômetro de Reginald, e este caso aqui é através da proveta. Então, primeira coisa, vamos observar a pesagem da proveta vazia. Nós temos o M1, que agora vamos fazer depois o deslocamento da minha massa, da minha amostra. Então, pesando aqui, eu tenho o meu M1, massa da proveta vazia, anoto. Próxima etapa é observar a massa específica que vamos fazer a 20 graus. Estamos numa amostra de pirita, nós vamos fazer aqui a 20 graus. Então, observou a temperatura da água, estamos fazendo a calibração da proveta. Então, chegou na temperatura de 20 graus, então já verte até o traço, o menisco de 250 ml, que é essa proveta. Então, chegou lá no volume 250, esse procedimento tem que ser rápido por causa da temperatura. Vamos lá para a balança novamente, pesamos e anotamos M2. Desta forma, nós já conseguimos ter a calibração, a primeira via da calibração da proveta. M2, proveta com água, menos M1 vazia, dividido pela densidade da água 20, que observando na tabela é 0,998203. Então, conseguimos fazer a primeira via, lembrando que tem que fazer no mínimo 3 vezes. Voltamos lá com a água no banho de gelo. Lembrando, se ela já tiver a 20 graus, na realidade, você já vai poder verter ela na proveta como o volume inicial. Porém, não esquecendo que temos que fazer a pesagem da minha amostra. Então, vamos ter a massa da amostra. Nós temos aí a amostra de pirita, ok? Então, vamos fazer a pesagem da minha amostra e vamos anotar, ok? A massa da minha amostra, anotamos aqui a massa da amostra, ok? Então, agora vamos colocar o volume inicial. Adotamos aqui o volume inicial de 130 ml. Então, a água já continua a 20 graus. Então, vamos colocar a água, que é o volume inicial, até 130 ml. Já temos a nossa pirita já pesada. Observa-se o menisco, estando correto. Então, agora vamos ver o quanto essa amostra de pirita vai deslocar esta água, que é o meu volume final. Então, eu tenho o inicial de 130, então verto ela com cuidado para não respingar, na proveta, e agora eu observo o volume que ela deslocou. Então, ela tinha lá um volume de 130, e ela foi até o volume de 138. Então, o delta aqui de 8 ml. 8 ml eu transformo em metro cúbico, a massa da minha pirita eu transformo em quilo, ok? E aí eu consigo a 20 graus determinar a minha massa específica do meu minério de pirita, ok? Assim finalizamos o exemplo de como determinar uma massa específica de
de um sólido, no caso aqui um minério de pirita, ok? Em quilogramas por metro cúbico a 20 graus. Ok? Ângulo de repouso, tá? Então vimos agora as densidades, massas específicas, agora vamos para ângulo de repouso. O ângulo de repouso do produto é determinado pela medição da inclinação formada pela superfície de deposição natural do produto. Tá? Esse ângulo de repouso com as nossas densidades que nós vimos tanto na parte 1 como agora na parte 2, ela serve para quê? Para fazer cálculo de estocagem, tá? Seja em silos, em armazéns, em porões de navios ou até em vagões. Tá? Então é para determinar o quanto eu posso estocar ou armazenar, né, de produto dentro desses modais logísticos, ok? Tá? Então ela é formada pela superfície de deposição natural do produto, ok? Da forma que ele vai se estabilizar dentro do meu modal logístico. Tá? Para se obter o ângulo de repouso do produto é utilizada uma estrutura de vidro ou acrílico, né, na forma de um aquário, tá? Ok? Acoplado um funil centralizado na extremidade superior esquerda, por onde se adiciona o produto com velocidade constante. Então eu adiciono via gravidade, tá? Formando um amontoado suficiente para definir o ângulo de repouso. Ok? Então como é que fica a estrutura dele? Tá? O método de determinação do ângulo de repouso consiste na utilização de equações trigonométricas. Ok? Após a colocação da amostra no aquário, que é essa caixa de acrílico ou de vidro, é realizada a medição do eixo X, que é a base inferior, e Y, lateral esquerda, para a obtenção dos valores dos catetos do posto e adjacente. Então, vou fazer a medição com a régua do cateto oposto e do cateto adjacente, que vai ter a formação de um triângulo. O ângulo de repouso é determinado pela média de 4 repetições. Então, eu tenho que ter 4 repetições, eu tiro a média dessas 4 repetições, eu tenho o valor do ângulo de repouso. Ok? Lembrando que o método vai determinar qual é esse delta que eu posso ter para poder fazer a média. Tá, ok? Então, às vezes, tem método que solicita que tem que ter, são 4 repetições, porém, o valor mínimo e o máximo pode ter um delta de 5. E aí eu tenho que fazer 4 medições, no qual o valor menor e o valor maior não possa ultrapassar de 5 graus. Ok? E tem método que pede 3 graus. Aí depende muito da metodologia que você estiver utilizando. Ok? E aí eu tenho que tirar a média dessas 4 repetições dentro desse delta que o método vai solicitar. Ok? Então aqui é o exemplo de como se determina o ângulo de repouso. Tá? Aqui eu tenho o cateto, aqui meu ângulo, vou colocar meu produto na parte superior através de um funil. Por gravidade, ele vai cair nessa caixa de acrílico, vai formar este ângulo, que às vezes é um ângulo irregular, tá? A minha hipotenusa aqui é irregular, então eu vou ter que fazer um traço médio, tá? Na minha hipotenusa, e aí eu vou ter meu bico lá no meu ângulo de repouso, lá no lado direito. Faço a medição da minha altura do meu cateto oposto, faço a medição em centímetros do meu cateto adjacente, lembrando que para poder ter uma homogeneidade de resultado e ter a confiabilidade do resultado e não ter erro, tá? Eu nunca posso colocar quantidade de amostra inferior à metade da caixa e nem superior que forme um trapézio. Então, sempre tem que estar com esse formato de um triângulo. E nunca, um exemplo, se eu tiver uma caixa de 40 centímetros, então, no mínimo, eu tenho que colocar amostra suficiente para que ele tenha, no mínimo, 20 centímetros de base, tá? Do meu cateto adjacente. Então, vou adicionar uma quantidade de... Se eu tiver muita amostra, tem que fazer o quê? Quartear essa amostra, porque ele não pode formar um trapézio. Ok? Então também não pode ser pouca amostra, porque senão ele vai ter a medida do meu cateto adjacente menor que a metade do tamanho da caixa. Tá? Então tem que fazer isso. Então como é que eu calculo o ângulo de repouso? O ângulo de repouso é através utilizando calculadora científica. É o arco tangente, tá? Vai dar o resultado em graus do cateto oposto, tá? Com o cateto adjacente.
Então, dividindo o cateto oposto e o cateto adjacente, calculando em arco tangente, tá? Eu vou ter meu ângulo de repouso. Lembrando que são 4 determinações, eu tiro a média, tá? E a calculadora científica deverá estar no modo DEG, tá? O DEG é o graus, tá? Então não pode estar em radiano, tá? E nem em grados, tem que estar em graus, tá? No modo DEG, tá? Para poder obter o resultado da minha trigonometria. Ok? Então tem aqui meu exemplo do ângulo de repouso. Para a determinação do ângulo de repouso de um sal, foram obtidas as seguintes medidas, 4 determinações. Então, fiz a primeira determinação, cateto oposto 15,7 centímetros, medi, tá? Cateto oposto, cateto adjacente, medi, deu 20,7 centímetros. Segunda determinação, cateto oposto 15,9 centímetros, cateto adjacente, fiz a medida lá, deu 20,6. Terceira determinação, cateto oposto 15,5, cateto adjacente 20,9 centímetros. E quarta determinação, cateto oposto 15,8 e cateto adjacente 20,4. Tá? Quer saber aqui qual é o ângulo de repouso do sal? Então fiz aqui, deixei a minha calculadora em DEG, né, em graus. E aí minha primeira determinação, deixei lá fiz o cálculo de arco tangente. 15,7 dividido por 20,7, o arco tangente em graus, eu obtive 37. Segunda determinação, 15,9 dividido por 20,6, arco tangente, tá, em graus, 38. Terceira determinação, arco tangente de 15,5 dividido por 20,9, eu obtive em graus, 36. Arco tangente da minha quarta determinação, 15,8 dividido por 20,4, eu obtive 38 graus. Tá? Aqui eu tive 37 com 38, 38 e 36, pego, somo e divido por 4, tenho o meu valor médio do meu ângulo de repouso de 37 graus. Ok? Dando continuidade à parte experimental, demonstrativa, vamos agora para ângulo de repouso. Então temos aqui o nosso aquário de acrílico, né, pode ser de vidro, ok? A caixa de acrílico, ok? Essa caixa ela tem 40 centímetros, né? E então, lembrando que a amostra tem que ser suficiente para atingir no mínimo a metade da caixa para fazer o nosso triângulo, tá? Para ter o ângulo de repouso. Temos aqui um funil, que ele tem que estar, a ponta do funil tem que estar paralela, tá? A entrada aqui da caixa e centralizado bem no meio aqui da parte lateral da caixa, ok? Então tem que estar, a ponta aqui da saída do funil tem que estar paralela à entrada e ele tem que estar centralizado aqui na lateral, ok? Centralizando, agora eu vou verter a minha amostra quarteada, ok? Até ela atingir no mínimo a metade da caixa de acrílico. Então agora eu vou verter a amostra, tá? Ok? Vamos verter a amostra, ok? Vamos verter a amostra, caso aconteça, tá? Dela fazer o entupimento novamente, vou verter ela novamente, tá? Então lembrando que ela tem que estar, caso volte, você tem que observar. Então, o ideal é você jogar ele dessa forma, tá? Pelas paredes, ok? E de preferência na parte superior para evitar que ele acumule a amostra no teu funil e sempre observando a formação do ângulo de repouso, né? do triângulo. Ok? Vou vertendo ele continuamente. Ok? Beleza? Verifico aqui se ele está centralizado novamente e continuo a adição. Ok? E aí vou vertendo a minha amostra. Lembrando, ó, eu joguei, se caso acontecer isso, verto a amostra novamente. Ok? Até eu obter. Então, o ideal é jogar lá pelas paredes, para evitar que ocorra um entupimento novamente. Tá? Lembrando que essa amostra ela tem que chegar lá no mínimo, no meio da caixa de acrílico. Então, para facilitar, você joga pelas paredes do funil,
ok? Para que ele já comece a fazer a formação do meu triângulo. Jogo ele pelas paredes. Até a formação, até a quantidade ideal para que eu consiga ter meu triângulo e calcular o ângulo de repouso. Ok? Você já vai observando a formação do triângulo aqui na caixa. Formação do triângulo aqui na caixa. Okay? Novamente, continuo a adição da minha amostra. Ok? Lembrando que essa amostra tem que ser quarteada e homogeneizada. Homogeneizada e quarteada para que não interfira o tamanho dos grãos, não interfira no meu resultado. E eu não vou poder também adicionar uma amostra que forme um trapézio que vá até o fundo e comece a subir na lateral aqui da minha caixa. Okay? Então, veja que eu já até passei, o triângulo já até passou já da metade da minha caixa. Já consigo, né, dessa forma, já obter meu ângulo de repouso. Então, possivelmente aqui eu vou ser a minha última adição de amostra. A próxima etapa agora é fazer os traços na minha caixa para que eu possa fazer a leitura. Veja que eu já consigo ter a formação do meu triângulo, ok? Então, consigo ter a formação do meu triângulo, ela já passou da metade da minha caixa, então, próxima etapa é verificar. Então, eu tenho aqui meu ângulo de repouso, ok? Ângulo de repouso, eu vou determinar, aqui eu tenho o meu cateto oposto, vou fazer a marcação aqui do meu cateto oposto, tá? Que é onde o último grão de amostra atingiu, ok? E vou fazer agora o traço da minha hipotenusa para obter o cateto adjacente, tá? Porém, como essa amostra é irregular, vou pegar os pontos médios, ok? Os pontos médios e fazer o traço da minha hipotenusa, ok? Até ele atingir, ok? Até ele atingir o meu cateto, até obter o meu cateto adjacente, ok? Então, traço aqui minha hipotenusa, né? E obtenho o meu cateto adjacente, ok? Então, aqui é o meu ponto do cateto, né? Meu ângulo de repouso, aqui é minha medição do cateto adjacente, então, aqui é meu ponto zero, então faço a medição do meu cateto adjacente em centímetros, ok? E faço a medição do meu cateto oposto em centímetros, tá? Então, cateto oposto e cateto adjacente, tá? Calculo o arco tangente, divido um pelo outro, calculo o arco tangente, né? Lembrando que a calculadora tem que estar em graus, né? Em deg, e aí obtenho quantos graus eu tenho, que seria o meu ângulo de repouso da minha amostra. Dessa forma, finalizo, lembrando que eu tenho que fazer, no mínimo, 4 repetições, onde meu método vai dizer qual é o delta entre o valor mínimo e o valor máximo. Dessa forma, finalizo a determinação de ângulo de repouso de uma amostra de granel sólido. Vamos agora falar sobre graduação alcoólica. Graduação alcoólica, grau GL, grau Gay-Lussac, né? É a quantidade em mililitros, em ml, de álcool absoluto, álcool puro, contido em 100 ml de mistura hidroalcoólica, ok? Então, um exemplo, se eu tenho lá 70 graus GL, graus Gay-Lussac, quer dizer que em 100 ml eu tenho 70 ml de álcool e 30 ml de água, ok? É volumétrico, em volume, volume com volume. E graus INPM, que é Instituto Nacional de Peso e Medidas, tá? É a quantidade em gramas de álcool puro, absoluto, contido em 100 gramas de mistura hidroalcoólica, só que agora em massa. Enquanto o grau GL é volumétrico, o INPM é em massa, ou seja, se eu tiver 100 gramas de álcool,
ok? E tiver a graduação de 70 graus INPM, quer dizer que 100 gramas de álcool eu tenho 70 gramas de álcool e 30 gramas de água. Então, grau INPM é em massa e grau GL é em volume. Tá? Através das densidades relativa e massa específica em determinadas temperaturas, eu consigo fazer a minha transformação, tá? De densidade para grau GL e grau NPM através de tabelas oficiais, principalmente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Então, tenho aqui determinação do grau GL e grau NP através da densidade relativa e massa específica. Então, através de densidade relativa e massa específica, eu posso obter o meu grau GL ou o grau NPM através da tabela. Tá? Então, primeiro eu posso fazer o quê? Vou fazer a massa específica, posso fazer também a densidade relativa a determinada temperatura e depois eu vou através de tabela, né, oficial da BNT e determino quanto eu tenho de grau GL, grau e NPM. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Dadas as seguintes densidades e massas específicas, determine o grau GL e grau e NPM das seguintes amostras alcoólicas. Então, a primeira amostra aqui eu tenho massa específica 20, tá? 0,8007. Então, eu fiz lá a minha massa específica do meu álcool e obtive 0,8007 gramas por ml. Quanto é esse valor em grau GL e grau NPM? Vou lá na tabela fazer a minha determinação. Massa específica 15, então fiz minha amostra de álcool e determinei a massa específica a 15 graus. Então eu obtive 0,8745 gramas por ml. Quanto é em GL e grau NPM na tabela, ok? Aqui, o quarto exemplo, densidade 20/20, densidade relativa, tá? Eu obtive 0,8141 gramas por ml. Quanto é isto aqui, tá? Quanto é esse resultado em grau GL e grau NPM? E na minha quarta determinação, eu fiz a densidade a 15/15 graus Celsius. Eu obtive o resultado da densidade de 0,8547 gramas por ml. Quanto é em grau GL e grau INPM? Então, vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso aí está pedindo o quê? A massa, foi dado o resultado, a massa específica a 20 graus, tá ok? A 20 graus, aqui, que resultado? 0,8007. E aí eu vou aqui na minha tabela, massa específica aqui na coluna, 0,8007. Eu tenho aqui 0,8002, 0,8005 e 0,8008. Não tenho o resultado de 0,8007. Então eu vou para o mais próximo. O mais próximo é 0,8008. Está mais próximo do que 8005, ok? E aí eu vou agora para o meu lado direito e vejo aqui na minha linha, do lado direito, que eu vou ter o resultado de porcentagem em volume, que é o meu grau GL. Então, eu vou ter quanto de grau GL? 97,59. Vou aqui para o meu lado esquerdo, na mesma linha, e vejo quanto é que eu tenho porcentagem P. O peso é o quê? Grau NPM. Quanto é que eu tenho de grau NPM? 96,2 graus NPM. E assim eu determino meu GL e meu INPM tabelado. Tá? Meu segundo exemplo era massa específica 15 graus Celsius, 0,8745. Vou lá, a massa específica a que temperatura? A 15 graus Celsius, lá estava pedindo 0,8745. Tá? Então vou lá, 0,87 e exatamente eu tenho o 0,8745, que eu tenho 0,8700, 8702, 04, 07, vou aqui para 40, 42, achei. Tenho 0,8745. Então, vou lá para o meu lado direito, na mesma linha, e obtenho meu grau GL de 75,92. Vou na mesma linha, para o lado esquerdo, e obtenho meu grau INPM de 68,9 graus INPM. Ok? Meu terceiro exemplo, tá? Ok? Meu terceiro exemplo deu aqui densidade 20/20, 0,8141. 20/20 é densidade relativa, 8141. Então, vou buscar lá o meu 8141. Meu 8141, que é o próximo, ok? E aí, eu cheguei aonde? Densidade 20 graus/20, densidade relativa. Vou aqui na minha coluna e eu chego, o mais próximo é 0,8140, tá? 8140 para a direita, tá?
eu obtenho lá meu grau GL de 94,70. Vou para o meu lado esquerdo, ok? Para o meu lado esquerdo e chego aqui em grau INPM, 92 graus INPM, ok? Então, tenho aqui meu grau GL, 94,70 e meu grau NPM de 92. Eu vou para o meu quarto e último solicitação, tá? Meu quarto e última solicitação, minha análise foi feita 15/15, 85,47. 15/15, 85,47. Então, vamos lá na coluna de 15/15, densidade relativa, ok? E aí, vou lá para a densidade relativa, vou lá e o mais próximo é 85,46. Tá? Vou para o mais próximo. Então, o mais próximo aqui é 85,46. Vou aqui para o meu lado direito e observo que eu tenho meu grau GL de 83,38. E vou para o meu lado esquerdo para determinar meu grau INPM e tenho um resultado de 77,5 graus INPM. Ok? Com isso, finalizamos aqui a nossa parte 2, relativo à massa, videoaula número 4, relativo à massa específica, ângulo de repouso e graduação cólica em grau GL e grau NPM. Até a próxima aula. Obrigado.